Bom dia, amada igreja. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um culto online. É muito bom podermos estarmos juntos, né? Nessa manhã, ainda que não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente juntos. Sejam bem-vindos a mais um culto de adoração, que seja um culto agradável ao Senhor, que seja um culto onde a presença do Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações de uma maneira toda especial, né? Temos grandes expectativas para essa manhã, não por aquilo que nós preparamos, mas por aquilo que nós entendemos que Deus tem preparado para cada um de nós, para nos falar nesse culto de louvor e adoração. Que o Senhor continue recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, e que haja em nossos corações sempre esse desejo, né, de estarmos juntos na presença do Pai. Sabemos que é um tempo diferente, um tempo de desafios, um tempo de mudanças, não é isso? Diante de nós, um tempo de novas experiências, né? E Deus tem falado através de nós de uma forma diferente. Nós cremos que ao longo desses mais de 100 dias Ele tem também se manifestado e revelado a cada um de nós de uma forma talvez diferente da maneira como nós pensamos. Mas eu creio que Ele está falando a cada um de nós em cada culto de adoração, né, que nós temos realizado. Já estamos chegando aí a quase 50 cultos online, né? Eu até perdi a conta, depois vou ter que recontar para ver, mas em torno de 50 cultos online é sinal que o Senhor tem nos sustentado aí ao longo de todo esse tempo. Então sejam muito bem-vindos. Você que nos visita nessa manhã também, seja muito bem-vindo. O nosso abraço a todos aqueles que não são membros da nossa igreja, mas que estão conosco nesse momento. É um prazer tê-los aqui conosco. E o nosso abraço especial a você, membro da PIBP, que o Senhor continue te sustentando também e falando ao teu coração nessa manhã. Eu quero te convidar então a orarmos, dando início a esse culto de louvor, adoração, glorificação ao nome do nosso Pai, e que na nossa oração possamos colocar as nossas vidas, as nossas famílias diante do altar do Senhor. Estamos vivendo um tempo de crise, mas como temos falado desde o primeiro dia da quarentena, o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo, né? Ou seja, a crise ela é superada através da nossa relação com o nosso Senhor, que tem nos dado sustento até aqui. E outra frase que nasceu também desse tempo, não é isso? A Trindade não está de quarentena. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo continuam agindo, atuando, presente nesse mundo e em nossas vidas. E nós cremos que, mais uma vez, nessa manhã, a Trindade Santa estará se revelando a cada um de nós de uma forma especial. Feche seus olhos, nós vamos orar. Quero te convidar a fechar os seus olhos aí na sua casa para juntos orarmos, colocando esta celebração diante da presença do nosso Pai. Vamos orar. Grandioso Deus, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade de estarmos novamente reunidos, ainda que não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, ligados uns com os outros para te adorar nesta manhã. Muito obrigado a Deus por cada vida que nesse momento está diante do teu altar para te cultuar, para adorar e bendizer o teu santo nome. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, a programação dessa manhã, abençoando, ó Deus, tudo aquilo que nós estamos planejando realizar, que seja tudo para a honra e glória do teu santo nome. E que ao término dessa celebração possamos sair, ó Deus, deste culto renovados pela tua presença. Não sair da tua presença, mas sair deste culto renovados pela tua presença, pela manifestação da tua glória na vida de cada um de nós. Abençoe cada um dos meus irmãos. Abençoe, ó Deus, cada família que nesse momento está reunida, talvez em volta de um celular, em volta, ó Deus, diante de uma televisão, não sei qual instrumento, mas o fato é que nós estamos reunidos, ligados uns com os outros para te cultuar nessa hora. Então recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a gratidão que vai em nossos corações pela oportunidade de podermos te cultuar mais uma vez nessa manhã. E te pedimos, Pai, fala conosco através das orações, da tua palavra,
das canções que ouviremos, da mensagem, dos testemunhos. Fala conosco, ó Deus, de uma forma especial, porque nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Assim nós oramos a Ti, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Eu quero te convidar a, nesse momento, abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versos 18 e 19. Né? Esse texto nós vamos ouvir bastante aí ao longo desse texto, desse mês de julho, porque nós estamos em campanha de missões, Rio, e esse texto é a divisa, né, da nossa campanha. Então, Lucas, capítulo 4, versos 18 e 19. O texto diz o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e dar recuperação de vista aos cegos, e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O tema da nossa campanha desse ano é A Cidade Clama, né? Quem responderá? E eu quero te convidar nesse momento a ouvir um pequeno testemunho do capelão José, do voluntário, melhor dizendo, José Pereira, né? João Pereira, melhor dizendo, que trabalha na capelania hospitalar e quer trazer a cada um de nós nesse momento uma mensagem de reflexão a respeito da importância do trabalho missionário em nossa cidade e mais especificamente na área hospitalar. Que você possa estar atento àquilo que Deus quer falar ao teu coração nesse momento. A cidade clama. Quem responderá? Eu responderei. Olá, eu sou o missionário capelão João Pereira, da Convenção Batista Carioca, Missões Rio, na capelania hospitalar. Nós estamos ali no Hospital Rocha Faria, levando a palavra de esperança, a palavra de conforto, a palavra de estímulo àqueles que estão lá como pacientes, funcionários, médicos, enfim, todo o hospital em geral. Nós também estamos ali no Lar Batista do Ancião, levando a palavra de entusiasmo, fazemos cultos, levamos a palavra de carinho, a palavra de conforto, a palavra de incentivo, nos abraçamos, onde os idosos se sentem confortados, os idosos se sentem agraciados pela palavra de Deus e pelo aconchego humano. Eu gostaria de, nesse tempo em que estamos vivendo, em tempos de Convenção Batista Carioca, em tempos de campanha de Missões Rio, convidar você para participar conosco da campanha 2020, Missões Rio 2020. Campanha esta que tem como título A Cidade Clama. A cidade clama pela esperança. A cidade clama por você, para que você se engane, para que você leve esperança a tantos que assim precisam. Antes de nós entrarmos na Convenção Batista Carioca, nós tínhamos a visão da capelania hospitalar em tamanha dedicação, como até hoje nós temos. Ser capelão hospitalar, para mim, é um privilégio. É um privilégio porque eu tenho a tarefa, eu tenho a missão de levar a palavra de conforto, de ser um emissário do amor, um emissário da palavra de tranquilidade. E talvez você, meu amado, que esteja assistindo a esse vídeo, você talvez esteja pensando, qual é a minha vocação? Qual é o meu chamado? O que será que Deus quer para mim como um emissário da palavra dele? Como um participante ativo da palavra de Deus nas igrejas, nos hospitais, onde quer que o Senhor te envie. Eu quero dizer para você, você tem um chamado.
Você é um vocacionado. E Deus, Ele quer direcionar você para que você desempenhe a função de um capelão, a função de um voluntário, sendo um voluntário acompanhando os capelães nos hospitais, nos presídios, acompanhando os capelães dentro da sua atuação visionária. E você é o nosso convidado. Você é convidado pela Convenção Batista Carioca para ser um missionário, para ser um visitador, para ser um voluntário. Se apresente às fileiras desse trabalho. Diga sim para Deus. Diga sim para tantos que estão sofrendo. Nos hospitais por onde passamos e por onde passo, eu posso observar que o ser humano, ele tem ânsia da palavra amor. Ele tem a necessidade de ser abraçado. E você, meu irmão, você, minha irmã, você, visitador, que deseja ampliar os seus conhecimentos, procure nós da Convenção Batista Carioca, procure os missionários, procure se envolver com esse trabalho e viva missões dioturnamente. Viva missões no teu coração, viva missões na tua casa, viva missões no teu lar, viva missões no teu bairro, que faça a diferença. A cidade clama. Quem responderá? Nós responderemos. Que o Senhor te abençoe e venha somar conosco. Você é convidado especial da Convenção Batista Carioca. Muito obrigado. Amém, queridos. Testemunho que nos faz pensar a respeito, né, dessa pergunta e do nosso papel, não é isso? Missões Rio. Às vezes nós imaginamos ou paramos para pensar, né, que missões está sempre relacionado a alguma coisa muito distante de nós, mas nós temos observado ao longo dessa campanha que, na verdade, o clamor, né, está mais próximo do que aquilo que nós imaginamos. O clamor está presente em nossa cidade, em nossa vizinhança, em nosso bairro. A cidade clama. Quem responderá? Nós podemos ajudar de 3 formas. Os missionários têm falado isso constantemente aqui em nossa campanha. Podemos contribuir orando, não é isso? Orando pela vida de cada um deles. Podemos contribuir sustentando essa obra com as nossas ofertas. E podemos contribuir se colocando à disposição para sermos ajudadores, para sermos voluntários, para estarmos juntos fazendo a obra de Deus. E que nós possamos, então, nesse tempo de campanha de missões, pensar exatamente em como tem sido a nossa ajuda, né? Será que temos orado por missões? Será que temos contribuído para missões? Será que temos nos colocado à disposição para fazer a obra missionária? É tempo de pensarmos nisso também, porque a cidade clama e a resposta precisa ser dada pela Igreja do Senhor Jesus Cristo. O nosso alvo de missões estipulado para essa campanha é no valor de R$1.000. E eu creio, assim, no nome de Jesus, que nós estaremos superando esse alvo, para que assim possamos dar, então, uma das formas de contribuição, que é a ajuda financeira, para ajudar o trabalho missionário na cidade do Rio de Janeiro. Quero te convidar, nesse momento, a orarmos juntos, mais uma vez. Vamos orar agora especificamente pela obra missionária na cidade do Rio de Janeiro. Vamos orar especificamente pela nossa campanha de Missões Rio, colocando então diante do Senhor todas as demandas e desafios desse tempo. Oremos. Pai, somos gratos ao Senhor, ó Deus, pela oportunidade de cultuar a Ti e ver aquilo que o Senhor tem feito, ó Deus, nesta cidade, através de irmãos queridos como nosso irmão João Pereira, que nós acabamos de assistir, que tem se colocado ali à disposição da Tua obra como voluntário para o trabalho de capelania hospitalar. Abençoe, ó Deus, a vida do Teu servo, juntamente com ele, todos os demais, ó Deus, voluntários, todos os demais missionários, ó Deus, da nossa Junta de Missões Rio, nas diversas modalidades de atuação, que o Senhor esteja abençoando os Teus filhos. Esteja também, ó Deus, com o nosso pastor Newton, Deus, o secretário executivo. Dá a ele, ó Deus, a cada dia sabedoria, orientação, estratégias,
para que a igreja do Senhor Jesus Cristo, mesmo em tempos tão difíceis, possa continuar, ó Deus, avançando em relação à sua obra missionária. Abençoe as nossas vidas, Pai querido, e que nós possamos também se sentir tocados pelo Senhor para ajudar, para nos envolver na obra missionária dentro daquilo que nós podemos, orando, contribuindo e se colocando à disposição como voluntário. Abençoe, ó Deus, de maneira especial, cada voluntário que é ajudado, acompanhado pela sua igreja, Pai querido. E de maneira especial quero pedir pela vida da nossa irmã Jacira, Pai amado. Essa tua serva que tem se colocado ali à disposição para o trabalho, ó Deus, socioeducativo, ó Deus, junto àqueles menores que carecem tanto da tua graça e do teu amor. Sustenta a tua serva ali a cada dia. Guarda a tua serva no ir e no vir. Envia, ó Deus, os recursos necessários para que a tua serva também tenha condições de continuar, ó Deus, fazendo a tua obra ali junto àquelas vidas tão preciosas. Esteja com ela, Pai amado, e com cada missionário, com cada voluntário. É a oração que fazemos a Ti no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, queridos. Continue, então, nos ajudando, né? Não só alcançar o nosso alvo de R$1.000, mas também orando diariamente pelos missionários, porque a obra não para, né? A obra do Senhor, ela continua sendo necessária nesse tempo de desafio. E quero, nesse momento, te convidar a, junto com a sua família, ou se você estiver sozinho, não importa, mesmo que você esteja sozinho fisicamente, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está aí com você. Vamos juntos agora tirar um tempo para adorarmos ao Senhor, né? É um momento do culto que eu sinto muita alegria, né? Aqui em casa eu até afasto um pouco o microfone para a gente poder cantar mais e que o Senhor esteja nos motivando nesse momento, nos inspirando a adorá-lo, a exaltá-lo, a glorificá-lo nesse momento. Vamos cantar duas canções. A primeira, o título é Anda com Deus, e a segunda é Os Sonhos de Deus. Creio que tanto andar como viver os sonhos de Deus é algo especial que Deus quer na vida de cada um de nós. Vamos adorá-lo então. Faça aí da sua casa, faça de onde você estiver nesse momento, um altar de adoração ao Senhor, né? A partir da sua vida, que esse lugar que você estiver nessa hora seja o local de adoração ao Deus vivo e poderoso. Vamos juntos adorá-lo então? Quero te convidar a juntos então glorificarmos o nome do Senhor através dessas duas canções, Anda com Deus e depois Sonhos de Deus. Vamos adorá-lo ao Pai então em espírito e em verdade. Anda com Deus.
Recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluias, né? Como é bom adorar ao Senhor, ainda mais com canções tão maravilhosas, né? Tão bem tocadas e cantadas, e inspiradas, né? Pelo Espírito Santo de Deus. Nossa gratidão mais uma vez à família Rodrigues, né? Nosso querido Jael, Amanda, Bruno, Simone, André, Eliane, né? Deus continue abençoando a vida de vocês poderosamente, tá bom? Que vocês continuem sendo esse instrumento poderoso, de fato, né? Nas mãos do Senhor, né? Lá se vão quase 120 músicas gravadas. Deus seja com vocês, né? A cada dia. Quero rapidamente trazer aqui alguns avisos, né? Na verdade, quero pedir oração para a nossa reunião de liderança que teremos na próxima terça-feira, né? Relembrar os nossos líderes da nossa reunião na próxima terça-feira, às 19 horas, onde todos os líderes e diáconos estão convidados e convocados para tratarmos de alguns assuntos concernentes à nossa igreja, né? Ao avanço das obras, a obra, né, da nossa igreja do ponto de vista eclesiástico. Então, queremos convidá-los para estarmos juntos na próxima terça, a partir das 19 horas, em ponto, tá bom? Pedir aos irmãos também que continuem orando e participando da nossa quarentena solidária. A quarentena solidária, ela tem acontecido de segunda a sexta, das 15 às 17 horas, e tem sido instrumento para abençoar vidas, né? Através da doação, né? Do recebimento de doação de alimentos não perecíveis, produtos de higiene e de limpeza também, e agora, nesse mês de junho, agasalhos e cobertores. Se você quer abençoar uma vida, se você quer ajudar uma família, procure nossos irmãos que estão participando da quarentena solidária e faça ali a sua oferta, a sua ajuda, para que através da sua contribuição, vidas possam ser abençoadas e alcançadas. Queremos novamente agradecer a Deus pela vida de cada voluntário que tem se proposto a participar, né, desse trabalho tão especial. De fato, a igreja não tem parado. E também queremos agradecer, né, orar e agradecer aos irmãos por mais uma edição, né, realizada ontem do nosso Dízimo Delivery,
mais uma vez aí. Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos envolvidos, né? Ontem tivemos até segurança para ajudar aí a recolher os dízimos, né? Porque tinha muita coisa para resolver, então foi levado até um segurança para ajudar aí a recolher os dízimos e ofertas. Deus abençoe a vida dos irmãos envolvidos, nosso administrador, né? Nosso irmão Fábio, nosso voluntário aí que tem nos ajudado, nosso irmão Wendel, né? Theo, você estava lindo ontem de segurança, tá? Deus te abençoe aí também poderosamente, tá bom? Deus continue cuidando dessas famílias também tão preciosas para cada um de nós, tá bom, irmãos? Então esses são os avisos desse momento. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia para o momento da reflexão da Palavra de Deus em 2 textos. E após a leitura do texto, nós estaremos vendo o nosso vídeo, né, da nossa série de mensagens do mês de junho e julho. Abre então primeiro em Gênesis capítulo 50, versos de 22 a 26. Abra aí. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, último capítulo, 50, verso de 22 a 26. E abra também Hebreus capítulo 11, verso 22. Vamos ler a palavra de Deus? Gênesis 50, de 22 a 26, Hebreus 11, 22. Diz assim a palavra de Deus: José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a 3ª geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo: Quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Hebreus 11, 22 diz assim: Pela fé, no fim da vida, José fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. O tema da nossa mensagem de hoje é José vivendo uma fé de visão. Vamos assistir o nosso vídeo da nossa série, né? Sempre inspirador. José, e deixa sua Bíblia nesses 2 textos. José, vivendo uma fé de visão. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé.
Gênesis 50, 22 a 26, Hebreus 11, 22, José vivendo uma fé de visão. Irmãos, estamos chegando à 6ª mensagem da nossa série, né, desse mês de final de junho e do decorrer do mês de julho, a fé que você precisa ter. Nós já falamos aqui sobre a vida de alguns personagens muito importantes da história bíblica. Já falamos sobre Abel, já falamos sobre Enoque, já falamos sobre Noé, já falamos sobre Abraão, Jacó, e hoje chegamos então a mais um personagem. Essa série, então, eu creio que ela realmente é muito importante e relevante, porque de fato estamos vivendo um tempo onde o exercício da nossa fé é um desafio que é colocado diante de nós diariamente, não é isso? E nós observamos então que o que é fé? A fé então é a resposta que nós damos a esses desafios. É a resposta que nós damos diante das circunstâncias que se colocam, ou se apresentam diante de nós, não é isso? Quem tem fé, mesmo diante dos maiores desafios, não recua, mas avança. Quem tem fé, mesmo com medo, apega-se à coragem. Quem tem fé pode até se sentir enfraquecido, mas busca ter forças da onde não se vê. Esse é o poder da fé. E Hebreus capítulo 11 é o livro onde nós também conhecemos como a galeria dos heróis da fé, onde o texto nos mostra ali atos de fé, né, de alguns personagens, homens e mulheres que marcaram a história da sua geração, marcaram a história do seu povo e que ficam também como exemplo para cada um de nós. Na linguagem do pastor Eugênio Peterson, esses heróis da galeria da fé, eles se distinguiram dos seus contemporâneos, porque através da sua fé eles foram colocados, elevados acima da multidão. O nosso personagem de hoje é José, não é isso? Quem foi José? Nós conhecemos bastante a respeito desse personagem, mas eu quero dar aqui uma palavra introdutória a respeito de quem foi José, né? Temos falado isso a respeito de todos os personagens. José foi o 11º filho de Jacó, não é isso? Jacó, nós falamos aqui na semana passada, que viveu uma fé de transformação. Jacó foi sendo transformado por Deus à medida que, em cada encontro com Deus, ele foi sendo lapidado pelo Senhor. E José, então, é filho de Jacó, filho de Israel, não é isso? Ele é, então, o 11º filho de Jacó e é o primeiro filho com a esposa que Jacó mais amava. Temos que entender que, naquele tempo, a poligamia, né, ou um homem casado com várias mulheres, era algo natural naquele contexto, né? E Jacó, então, o Israel tinha pelo menos 4 mulheres, e com cada mulher ele tinha um grupo de filhos, mas a sua esposa mais amada, nós sabemos, foi Raquel, não é isso? E José, então, foi o primeiro filho desse casal, Jacó e Raquel. No capítulo 30, lá do livro de Gênesis, nós vamos perceber, então, exatamente isso, né? A luta que havia ali entre Raquel, Lia, sua irmã, e também as concubinas, né, de Jacó. Mas percebemos que Raquel, ela é estéril, não podia ter filhos, diferentemente das outras mulheres de Jacó. E quando nasceu José, José realmente foi motivo de grande alegria para a vida daquele casal. Embora eles tivessem outros filhos, Jacó tivesse outros filhos, mas José, de fato, foi alguém muito esperado, muito querido e muito amado, o primeiro filho, então, desse casal. O seu nome significa que Deus, né, acrescente filhos, né? Yosef, do grego, do hebraico, que significa que Deus acrescente filhos ou que ele possa acrescentar filhos, né? Na verdade, lá em Gênesis 30, 24, está explicado aí um pouco da origem desse nome José. Quando disse assim, deram o nome de José, diz que o Senhor me acrescente ainda filho. Ou seja, popularmente, José, né, o filho de Jacó, ele também é conhecido como José do Egito. Isso porque essa designação foi se ganhando ao longo do tempo para diferenciar esse José de outros Josés da Bíblia e principalmente por aquilo que José acabou vivendo ali no Egito, os grandes momentos que ele pôde viver ali, grandes coisas que Deus fez através da vida de José. E é interessante que a vida de José é marcada por muitos momentos fantásticos.
poderíamos tirar muitas e muitas lições, né, de Deus sobre a vida de José, principalmente para os mais jovens, não é isso? Quando nós olhamos para a vida daquele homem e percebemos que de fato existem muitas lições. Alguns estudiosos chegam a dizer que José é um protótipo exemplar, né, de homem que segue a Deus e que serve de modelo para todos os demais homens. De fato, José teve uma vida muito especial. Poderíamos nessa manhã falar, por exemplo, sobre os sofrimentos de José. Sofrimentos causados, por exemplo, pelos seus sonhos. Sabemos que José foi alguém que recebeu esse dom de Deus de interpretar sonhos, de viver grandes sonhos, de visualizar grandes sonhos. Mas ao mesmo tempo que isso foi uma bênção, isso também se tornou uma maldição para ele, né? Pelo menos no início da sua caminhada, porque os seus irmãos ficavam ali enciumados com aquele poder e principalmente os sonhos que José às vezes comentava com a sua família, mostrando uma ascensão da parte dele em relação aos seus irmãos, o que trazia ali um questionamento e sofrimentos que surgiram na vida de José por causa dos seus sonhos. Poderíamos falar sobre sofrimentos ocasionados por seus irmãos a José. Em função dessa inveja relacionada aos sonhos, nós sabemos que certo dia, quando José foi encontrar com seus irmãos que estavam no campo, né, cuidando de uns rebanhos, os seus irmãos o jogam num buraco e passando ali uma caravana de ismaelitas, midianitas, vendem José para aquela caravana para ser escravo no Egito. Poderíamos falar sobre isso. Podemos falar sobre sofrimentos vividos por José na casa de Potifar. Porque quando ele é vendido pelos seus irmãos e vai para a casa de Potifar, ele começa muito bem ali. A casa de Potifar prosperou como nunca antes. Mas a mulher de Potifar, né, se encantou com José e em função da sua negativa, José então foi acusado, né, por aquela mulher de algum tipo de abuso, acabando então sendo preso, né, e colocado ali na prisão. Poderíamos falar sobre os sofrimentos de José vividos na prisão. Quantos sofrimentos ali, né? Porque José era um estrangeiro. E a prisão, quando nós olhamos o texto mais detalhadamente, percebemos que havia separação até mesmo no contexto da prisão egípcia. Havia o local dos presos políticos, onde estavam, por exemplo, o copeiro e o padeiro do rei. E havia o local daqueles presos mais sem prestígio, né? Parece que não mudou muita coisa se nós olharmos a realidade de hoje em dia, né? Mas no tempo de José já era dessa forma. Mas aquele homem consegue prosperar até mesmo na prisão, poderíamos falar sobre isso. Poderíamos falar também do seu sucesso, não é isso? Quando José ele interpreta o sonho daqueles homens importantes, oficiais da corte de Faraó que estavam presos. Poderíamos falar sobre quando José interpretou o sonho de Faraó, não é isso? Poderíamos falar sobre como José acabou se tornando, então, o segundo homem mais importante do Egito. Ao interpretar o sonho de Faraó, Deus lhe deu tanta sabedoria que Faraó reconheceu, né? E o colocou, então, aquilo que no Oriente Antigo, né, poderia ser chamado de vizir. O que é o vizir? É o administrador principal, né, que ficava encarregado dos tesouros da nação, da justiça, da execução e da supervisão dos decretos reais. Ou seja, José realmente alcançou ali no Egito o ápice. Poderíamos falar do seu perdão a seus irmãos, porque diante da seca, né, que alcançou todo mundo em determinado momento da trajetória de José no Egito, seus irmãos precisam ir ao Egito para pegar alimentos e ali José o reconhece. Ele poderia então aproveitar aquela oportunidade para se vingar dos seus irmãos, de tudo aquilo que fizeram a cada um deles. Ou seja, muitas lições que nós poderíamos tirar e destacar a respeito da vida de José. Mas, irmãos, quando eu olho aqui Hebreus 11, 22, quando eu olho para a galeria da fé, o autor aos Hebreus não destaca nenhum desses elementos como um elemento de fé, embora todos eles façam parte de um conjunto de demonstração da fé que José tinha no Senhor. Mas, abra lá de novo, em Hebreus 11, 22, e nós percebemos que o autor aos Hebreus destaca algo que para nós, às vezes, parece totalmente sem sentido e até mesmo estranho.
Hebreus 11, 22 diz o quê? Pela fé, José, no fim da sua vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Ou seja, no seu leito de morte, como nós lemos lá em Gênesis 50, né, de 22 a 26, José fala a respeito do êxodo dos israelitas e dá instruções a respeito da sua morte e exige que os seus ossos, né, através de juramento, no dia em que Israel fosse visitada pelo Senhor, fossem retirados do Egito. Ou seja, o que o autor aos Hebreus está destacando como um elemento de fé é a visão que José tem do futuro a respeito dos seus próprios ossos. Os ossos de José, então, se transformam num modelo de fé para os israelitas, num modelo de fé para cada um de nós. Qual é a mensagem, então, de fé que nós podemos tirar através da orientação que José dá aos seus contemporâneos a respeito dos seus próprios ossos? Qual é a mensagem de fé que será que isso pode transmitir a cada um de nós? E eu quero destacar aqui algumas coisas que eu entendo que aquilo que José está dizendo ali aos seus contemporâneos pode servir também para nós como um modelo de fé, né, que trabalha algumas coisas importantes, por mais estranhas que possam parecer para nós. Mas José, através dos seus ossos, quer transmitir uma mensagem de fé a cada um de nós. Primeira coisa, então, que eu tiro aqui como lição para mim é que os ossos de José, né, se tornaram um símbolo de fé. Os ossos de José se tornaram um símbolo de fé, né? Depois que José morreu, a história bíblica diz que a sorte dos israelitas também mudou completamente, né? É só você virar uma página da sua Bíblia. Ou se você está no seu aplicativo, no seu smartphone, é só você andar um capítulo para frente. Nós vamos perceber que lá no livro de Êxodo, no capítulo 1, a partir do momento que José morre e as pessoas que conheciam José também vão morrendo, evidentemente, o texto fala que se levanta então no trono um novo rei, um novo faraó, que não sabia quem era José, não sabia quem eram os seus feitos, e começa a observar então o povo de Israel. E quando começa a observar o povo de Israel, começa a observar que o povo de Israel era um povo numeroso, era um povo forte, era um povo que estava sentado numa região, né, nobre do Egito. E aquele homem, então, o novo faraó, começa então a se preocupar, estabelece então uma mudança, né? Estabelece uma mudança naquela relação. E o texto diz que aquele homem, então, lá no verso 14 de Êxodo, capítulo 1, tornou a vida daqueles homens amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar barro, de fazer tijolos, de executar todo tipo de trabalho agrícola. Em todos os egípcios se sujeitavam a cruel escravidão. Ou seja, eles a partir do momento que José morre, eles começam então a viver um tempo de sofrimento. E eu fico imaginando, né, aqueles homens se lembrando da promessa de José de que um dia eles sairiam dali. E aqueles homens então agora vivendo aquele tempo de sofrimento. E o tempo ia passando e nada da promessa de José se cumprir. E o tempo ia passando e nada daquilo que foi falado se cumprir. Mas em determinado momento da história, nós vemos que Deus então cumpre aquela promessa. Deus levanta um homem chamado Moisés para tirar o povo daquela terra. E é interessante que quando o povo está se preparando para sair da terra, quando o povo está se preparando para viver aquela promessa falada por José há 400 anos atrás, mais ou menos, quando a diferença entre José e Moisés, eles se lembram daquilo que José havia pedido e o juramento que eles fizeram de levar os ossos de José do Egito para a terra prometida. Lá em Êxodo capítulo 13, verso de 17 a 19, o texto fala exatamente isso. O texto fala assim: quando o faraó deixou o povo sair, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontam com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés,
Observem esse versículo. Levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Eram 400 anos de espera. Mas aquilo que José havia falado lá atrás estava se cumprindo nesse momento. E Moisés e todos os israelitas, né, apesar da diferença de tempo, estavam se lembrando do juramento e daquilo que José havia pedido a cada um deles. Então, quando eles saem, eles levam então os ossos daquele homem. E percebemos que aqueles ossos vão sendo levados ao longo do caminho. Os 40 anos que eles ficaram rodando e rodando e rodando no deserto, né, até tomar posse definitiva da terra prometida, eles foram carregando também aquele sarcófago cheio de ossos. Até que, depois de 40 anos rodando no deserto, eles finalmente, né, encontraram um local para enterrar aquele sarcófago que estavam os ossos, né, de José. Lá em Josué capítulo 24, verso 32, é isso que nós vemos. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quinhão da terra que Jacó havia comprado dos seus filhos Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes. Isso demonstra, então, irmãos, que José tinha uma fé de visão que ia muito além do que seus olhos podiam ver. José tinha uma fé onde, por mais que tenham se passado 440 anos, aquilo que ele havia pedido lá atrás aos filhos de Israel, através de juramento para se comprometer, ele havia então, estava se cumprindo através daquele momento. Depois de 400 anos, né? Muita coisa estava acontecendo. E eu fico imaginando então aquele povo, primeiro ao longo desse tempo preso no Egito, aguardando a promessa de José se cumprir. Depois andando 40 anos no deserto, carregando aquele caixão, esperando até o momento que aquela promessa ia se cumprir. Certamente algumas perguntas começaram a surgir. Até quando vamos carregar, né, esse caixão aqui cheio de ossos? Até quando vamos levar esses ossos de José? O tempo ia passando e nada da promessa de José se cumprir. Então eu entendo que aquele caixão então se tornou, né, aquele sarcófago, os ossos de José, se tornou um símbolo para o povo de Israel. Era um sinal. Era o sinal daquilo que José havia falado para eles. Deus vai visitar vocês. E eu vou conduzir vocês até a terra prometida. Os meus ossos serão enterrados somente quando vocês chegarem na terra prometida. Os ossos de José, então, estavam demonstrando a promessa, né, que a promessa de Deus estava viva. Os ossos de José se tornaram, então, um símbolo da fé para os israelitas, porque a promessa que Deus havia colocado na boca daquele homem, enquanto não fosse de fato realizada e concretizada, era sinal de que eles ainda não haviam chegado, né, na terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó, aonde seriam enterrados os ossos daquele homem. Por vezes, irmãos, a nossa fé nos leva a acreditar aquilo que para o mundo parece ser coisas estranhas, né? Esse é um belo exemplo dessa situação. Fico imaginando os outros povos e até mesmo o contexto do povo andando naquele deserto e carregando aquele caixão e imaginando, né, aquilo que Deus havia prometido para eles através daqueles ossos que estavam dentro daquele caixão. Mas, às vezes, Deus nos fala através de coisas que, aos olhos humanos, podem parecer coisas estranhas de fato. Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27, quando ele fala da cruz de Cristo, ele fala exatamente isso. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Era estranho, eu imagino, olhar para aquele sarcófago com ossos dentro. Mas aqueles ossos estavam fazendo o povo se lembrar das promessas de Deus. Aqueles ossos eram um símbolo da fé daquele povo. Enquanto eles estivessem carregando aqueles ossos, é porque ainda não havia chegado a terra prometida aos patriarcas. Às vezes, em nossas vidas também, na nossa caminhada de fé, somos desafiados a carregar também
algumas coisas, né, que numa linguagem popular poderíamos chamar de carregar a nossa cruz. Mas quando Jesus fala aos seus discípulos a respeito disso, ele fala lá em Lucas 9, 23 exatamente isso. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ao mesmo tempo, né, que carregar alguma coisa pode ser um fardo pesado para nós, como era um fardo para aquele povo carregar aquele caixão. Ao mesmo tempo, quando nós fazemos dessa forma, a nossa vida passa a ser também um símbolo de fé, de alguém que caminha vivendo e buscando viver as promessas de Deus. Os ossos de José, então, se tornaram um símbolo de fé. Os ossos daquele homem se tornaram símbolo de que Deus visitaria aquele povo e os levaria para um lugar especial, né, reservado àquele povo, prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então a primeira lição que eu tiro aqui é exatamente essa. Os ossos de José, então, se transformaram num símbolo de fé, né? Outra lição que eu posso destacar aqui desse texto é que, olhando para os ossos de José e toda essa história, podemos entender que os ossos de José demonstravam pela fé que as circunstâncias são temporais, mas os propósitos de Deus são eternos. Os ossos de José demonstravam pela fé que as circunstâncias são temporais, mas os propósitos de Deus são eternos. José não sabia quanto tempo duraria entre a sua morte e a saída do povo do Egito. Com certeza ele não sabia. Talvez ele nem imaginasse ou soubesse todo o sofrimento que o seu povo passaria naquela terra. Porque aos olhos de José, eles estavam muito bem. Eles ocupavam o melhor lugar da terra, eles eram prósperos, eles estavam todos juntos. Mas José tinha uma certeza. Um dia eles sairiam dali. E sairiam por quê? Porque Deus havia prometido a Abraão, Isaac e Jacó de que eles sairiam daquele lugar e tomariam posse de uma terra prometida a aqueles patriarcas. Então, mais uma lição importante que é deixada para nós é exatamente isso. As circunstâncias da passagem do povo do Egito não durariam para sempre. Porque as circunstâncias da nossa vida, às vezes não são passageiras, são temporais, mas os propósitos de Deus para nós, eles são eternos. Irmãos, por mais doloroso que seja a nossa trajetória nesse mundo, nada dura para sempre. A única coisa que de fato é eterno é a palavra de Deus e os propósitos de Deus. É por isso que Jesus fala lá em Mateus 24, 35 que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Muitas vezes vão existir promessas que nós não vamos ver. José não viu. Muitos outros que estavam no Egito quando eram contemporâneos de José ou que viveram depois de José, também não viram aquele povo atravessando aquele deserto. Assim é também às vezes em nossas vidas, né? Existem promessas que talvez nós não iremos ver, mas nem por isso elas deixarão de ser reais. Porque na verdade as circunstâncias elas são temporais, mas os propósitos de Deus pela fé, eles são eternos. É aquilo que Paulo, lá em 1 Coríntios 2,9, fala, né, a respeito daquilo que deve nos motivar a sempre seguir em frente. É ter no coração os propósitos eternos de Deus. 1 Coríntios 2,9 diz o quê? Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem mente nunca imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Precisamos colocar em nosso coração aquilo que é eterno. E os propósitos eternos, então, nos dão força para caminhar. O povo esperou 400 anos para sair do Egito. E depois mais 40 anos andando até chegar à terra prometida. Para finalmente viver o propósito eterno de Deus na vida de cada um deles. Os ossos de José, então, serviram como uma fonte de bênção, uma fonte de fé, uma fonte de inspiração para as coisas eternas que Deus estava prometendo ao seu povo. Quando eles olhavam para aqueles ossos, eles lembravam, olha, Deus tem promessas para nós. Deus tem coisas eternas prometidas para nós. As tribulações daquele tempo não poderiam ser comparadas, né, com a glória daquilo que seria revelado para eles, né, na eternidade. Como Paulo fala lá em Romanos 8, né, 18. Ou seja,
Os ossos de José, então, nos mostram a importância de entendermos aquilo que é temporal, entendermos aquilo que é eterno. Porque as circunstâncias terrenas, elas são temporais. Mas os propósitos de Deus, eles são eternos. O apóstolo Tiago, falando a respeito daquilo que é temporal e daquilo que é eterno, lá em Tiago 5, de 1 a 8, deixa para nós algumas coisas muito importantes. Quando ele fala assim: ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroem as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujam, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumulam bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que vocês foi retirado como fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês vivem luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que lhe ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor que a terra produz a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes. Fortaleçam o coração de vocês, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago, então, compara aquilo que é circunstância, né, temporal, daquilo que é relacionado à visão espiritual, no sentido das coisas eternas destacadas, né, por Deus. Os ossos de José, então, demonstram pela fé exatamente isso, que as circunstâncias são temporais, mas os propósitos de Deus são eternos. Aqueles ossos traziam mais essa lição para a vida daquele povo. Tudo que eles estavam vivendo um dia ia passar, mas as promessas que Deus havia feito a José iria se cumprir, porque Deus, né, não mente, não é homem para mentir, e as suas promessas, né, elas se cumprem, né, independente às vezes das nossas falhas, dos nossos erros. Mas a fé de José, aquela fé visionária, acreditava então exatamente nisso, que os propósitos eternos que Deus tinha de dar uma terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó, um dia ia se cumprir, e por isso ele queria que seus ossos fossem tirados do Egito para ir com aquele povo no momento em que Deus os visitasse, para levar a terra prometida. A terceira e última lição que nós podemos tirar é que os ossos de José se tornaram pela fé também um baluarte de fidelidade a Deus. José não queria ser enterrado no Egito, né? Interessante isso. Certamente José seria enterrado, segundo os estudiosos, como um faraó, como um homem importante do seu tempo. O seu corpo foi preparado para tal, né? Como um dos grandes estadistas egípcios. O texto diz o quê? Lá de Gênesis 50, de 22 a 26. Diz que o corpo dele foi embalsamado, como eram, né, os nobres, os estadistas egípcios, e foi colocado num sarcófago. Né? Alguns estudiosos dizem até que o seu corpo foi colocado numa tumba na cidade de Manassés, né, e ficou ali aguardando então o momento da sua retirada. José não queria ser enterrado como faraó egípcio. Ele não queria que seus ossos ficassem naquela terra. Sabe por quê? Porque ele serviu a Deus na sua geração, né? Ele realmente foi alguém especial, que através da sua vida e da sua sabedoria dada por Deus, salvou milhares de pessoas. Ele não queria ser enterrado junto no Egito. Ele não queria ser enterrado junto com os faraós, certamente em função da idolatria e de tudo aquilo que representava ser enterrado numa pirâmide junto com os faraós, através, né, da fé e dos falsos ídolos daquele tempo. José não queria ser enterrado no Egito porque ele não era cidadão do Egito. Ele queria ser enterrado em Canaã. Ele queria estar na terra prometida, Abraão, Isaque e Jacó. Ele queria ser enterrado na terra da promessa. Os seus ossos, então, se tornariam um símbolo de fidelidade a Deus. Os seus ossos, então,
se tornariam pela fé esse símbolo de fidelidade a Deus, demonstrando, né, que todos nós estamos aqui nesse mundo como peregrinos em direção a Canaã celestial e que não devemos, né, nos deixar, às vezes, nos prender, né, a permanecer talvez numa terra estrangeira que não demonstre aquilo que de fato foi a nossa relação com Deus. O apóstolo Paulo, quando fala a respeito dessa caminhada, lá em Filipenses 3, 20 e 21, ele fala exatamente isso. Porque a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. A fé verdadeira, então, irmãos, ela produz e nos conduz à obediência. José sabia e ele cria que aquele lugar não era o seu lugar, que ele estava ali no Egito e cumpriu a sua missão, mas ele não era daquela terra, não era daquela pátria. Ele queria ser enterrado, né, na Canaã, assim como nós devemos também, né, ser enterrado, ou desejar, melhor dizendo, estarmos caminhando como peregrinos no mundo em direção a Canaã, né, celestial. A visão de José pela fé se cumpriu, não é isso? Moisés levou seus restos mortais consigo quando saíram do Egito. Josué o enterrou em Siquém, que depois vai se tornar capital de Efraim e Manassés, não é isso? Exatamente duas tribos formadas pela descendência de José. E aí ele foi sepultado no lugar que certamente foi o lugar ideal. John Wesley disse certa vez que Deus sepulta o seu obreiro, mas a sua obra continua. O crente, ele, por mais que esteja morto, pela sua fé, ele continua falando. E José, então, através dos seus ossos, se torna também, então, pela fé, um baluarte da sua fidelidade a Deus. Ele não queria o Egito. Ele não era cidadão do Egito. Ele era cidadão de Canaã. Ele era cidadão da terra prometida. Abraão, Isaque e Jacó. Seus ossos, então, se tornam para o povo de Israel, se tornam para cada um de nós um símbolo de fidelidade a Deus, né? Um símbolo de fidelidade a Deus. Porque ele poderia ter sido endeusado lá no Egito, mas preferiu, né, que o seu corpo e seus ossos saíssem dali para ser enterrado no lugar onde Deus havia separado de forma especial para o seu povo. Nós devemos também, diante desse propósito, ter a mesma compreensão, né, e buscar viver a mesma coisa que José está ensinando para nós, né? Que nós não possamos nos conformar de morar em terra estrangeira, mas que possamos nos preocupar em querer, espiritualmente falando, né, avançar para estar na Canaã celestial, para viver também as promessas que Deus tem na vida de cada um de nós. Concluindo, então, quero concluir com a palavra de Warren Wiersbe, no seu comentário a respeito dessa passagem, quando ele diz assim: quando paramos para refletir sobre a questão, é impressionante que José tivesse absolutamente qualquer fé. Ele vivera separado da sua família durante muitos anos. Foi cercado por uma poderosa e falsa religião no Egito. Pelo que sabemos, não havia ninguém no Egito que pudesse estimular a sua fé. Se José tivesse recorrido às desculpas que as pessoas usam hoje em dia para rejeitar as promessas de Deus, ele teria se entregado ao paganismo. Seus irmãos crentes o haviam tratado com crueldade. O Senhor o havia feito passar por várias provações, e as pessoas às quais ele havia ajudado se esqueceram dele em seu momento de necessidade. José poderia ter argumentado que, se viver pela fé é isso, então eu não gostaria nem de saber. No entanto, a sua fé, mesmo quando foi provada, não foi vacilante. Tudo que tinha para lhe dar ânimo a fim de prosseguir era os seus sonhos. Irmãos, é esse tipo de fé que nós precisamos ter. Uma fé de visão.
né? E eu espero que, através dessa fé de visão, assim como José pôde viver e através até mesmo dos seus ossos nos falar e nos transmitir, que as nossas vidas se tornem também, como foram os ossos de José, um símbolo de fé. Que as nossas vidas demonstrem pela fé que as circunstâncias são temporais, mas os propósitos de Deus são eternos. Que as nossas vidas se tornem pela fé um baluarte de fidelidade a Deus a despeito das circunstâncias. Que nós possamos, nessa terra estrangeira, peregrinar, mas desejar, né, estar na Canaã espiritual, na pátria celestial, separada para o Senhor Jesus e todos os seus seguidores, e lá, né, passarmos toda a nossa eternidade. Que possamos lá nos encontrar com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José, né, e com todos os santos que viveram de uma forma toda especial essa fé que Deus colocou, né, na vida, no coração de cada um deles, que nós também precisamos ter. Que Deus nos abençoe. Meu desejo é que essa mensagem tenha falado ao teu coração, ainda que o elemento possa parecer estranho, não é isso? Ossos de alguém morto, mas ainda assim, Deus quer falar através de nós, a cada um de nós, né? Através desse exemplo tão grandioso de fé de um homem que deixa uma mensagem para cada um de nós, de como viver uma fé visionária, uma fé de visão, né? Uma fé que vai além do seu próprio tempo, né? E que mostra a sua crença naquilo que Deus tem revelado através da sua palavra, da sua escritura, as promessas de Deus que são eternas e que nunca têm fim. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar nesse momento por cada um de nós, pedindo ao Senhor que nos ajude a ter uma fé de visão como José teve, né? E que as nossas vidas, os nossos ossos, sejam também transformados em símbolos de fé, transformados em modelos de que as circunstâncias são temporais, mas os propósitos de Deus são eternos, transformados em baluarte da fidelidade a Deus. Vamos orar? Vamos falar com o Pai, vamos colocar as nossas vidas diante do altar do Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estudar mais uma vez a Tua Palavra. Muito obrigado, ó Deus, pela vida desse homem chamado pelo Senhor, ó Deus, José, para deixar lições, ó Deus, valiosíssimas a cada um de nós. Muito obrigado, porque até mesmo, ó Deus, os ossos daquele homem servem para nós como modelo, exemplo de fé e de inspiração. Ajuda-nos, ó Deus, a desejar ter uma fé de visão como aquele homem teve. Uma fé que vai além do nosso tempo. Uma fé que vai além dos nossos problemas. Uma fé que vai além das circunstâncias. Uma fé, ó Deus, que mira os propósitos eternos do Senhor. Uma fé que mira, ó Deus, a pátria celeste, a Canaã espiritual, Pai querido, a qual nós acreditamos e cremos que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Muito obrigado, ó Deus, pela vida daquele homem que foi um visionário, Pai querido. E em meio a tantas situações na sua vida, ainda assim, serve para nós como um exemplo de alguém realmente alinhado com a sua vontade e o seu querer. Te peço, ó Deus, que aquilo que eu não pude falar, aquilo que eu não pude transmitir, que o Teu Santo Espírito possa completar na vida, na mente, no coração de cada um dos meus irmãos. Os abençoe poderosamente nessa hora, Pai. E fala aos nossos corações que ao sairmos, ó Deus, desse culto, não saiamos da Tua presença. Que em nossa mente e coração, aquilo que ouvimos continue martelando, continue demonstrando, ó Deus, aquilo que o Senhor quer, espera e deseja de cada um de nós. Uma fé de visão, Pai querido. Uma fé que reconhece as Suas promessas eternas, que jamais passam, que jamais mudam. Esteja conosco nessa hora e fala a cada coração, completa a Tua obra em cada vida nessa hora,
É a oração que eu faço a Ti no nome especial e precioso de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, tá bom? Espero que Deus tenha falado ao teu coração nesse momento através desta mensagem, tá? E que tenha servido para a edificação de vidas. Nós vamos ouvir então a nossa última canção, que nos faz pensar, né, na segurança que nós temos de estar nos braços do Senhor. Vamos declarar exatamente isso, em teus braços, como José pôde declarar através da sua vida, até mesmo através da sua morte, ele pôde declarar que seguro estava nos braços do Senhor. Que também seja essa realidade presente na vida de cada um de nós. E que possamos nos tornar também símbolos de fé, demonstração daquilo que é passageiro, mas que precisamos estar firmados nos propósitos eternos de Deus e símbolos de fidelidade a Deus, né? Como peregrinos caminhando para a Canaã celestial. Deus abençoe a todos, dê um domingo de bênçãos e de paz, não é isso? Eu sei que hoje tem jogo, mais 19 horas em ponto, não é isso? Queremos contar com a presença de todos os irmãos aqui para mais uma celebração que eu creio que Deus ainda tem muito a falar ao seu coração nesse domingo. Estaremos à noite falando sobre Moisés, vivendo uma fé de perseverança. Eu tenho certeza que Deus quer falar ao teu coração também poderosamente. Vamos adorar a Deus? Só saia quando a última estrofe dessa canção, né, acabar. E declare que seguro você está nos braços do Senhor. E que juntos nós estamos nos braços desse Deus. E mesmo que nós passemos por vales, nós encontramos conforto no seu amor, porque nós sabemos aquele que nos guarda, aquele que nos ama, aquele que nos sustenta, aquele que está conosco ao longo de toda a nossa trajetória. Deus abençoe a todos, um domingo de bênção e de paz, e até 19 horas, se assim Deus permitir. Um forte abraço.
tua graça.